Tarde. A ideia era criar novas alternativas com a chegada de alguns atletas. Um deles é o Sanches. Ele me dá essa condição de ter as beiradas com velocidade e também reposições caso eu necessite durante o jogo. Então isso me deu uma condição de trabalhar de um jeito que eu já trabalhei outras vezes, né? Ao invés de ter um articulador específico por dentro, nós termos dois atletas que se complementam e ter velocidade por dentro. Ninguém gosta de marcar muito jogadores velozes por dentro. O Juliano ele traz essa característica justamente porque tem muita mobilidade, né? Já trabalhamos com o Alacer por dentro e também já trabalhamos com o Jean Roberto juntamente com o Almeida. São jogadores que vão se complementando. Nós ainda não temos condições de utilizá-los todos, né, juntos nos jogos, por uma questão ainda de parte física e crescimento de todos os atletas, mas vem trazendo sim algumas ideias bem diferentes. Na verdade foi uma das situações que nós observamos muito na hora de repormos os atletas. Existia um planejamento inicial com o Almeida, com o Giovani e com o Almeida, gostaria de ter essas duas características. Nós perdemos o Giovani, mantivemos o Jean fazendo essa função que já fez também, né, comigo, e criamos essa mobilidade um pouquinho diferente, só que aí também reposicionamos os volantes. A gente trabalhou um pouquinho com o Santana um pouco mais atrás. Se isso vai se manter ou não, eu ainda não sei. A ideia é que eu consiga entrosar todos esses atletas que chegaram com o grupo que já estava por aqui e fazer com que essas alternativas possam ganhar força durante essa parte final. Eles vão sofrer um pouquinho nesse jogo diante do Esportivo, porque no planejamento ainda é uma semana cheia para eles. E ontem o treino já foi um pouco arrastado, assim, e é normal. Dentro do nosso planejamento ele é normal. Evidentemente que a gente vai para esses jogos treinos e amistosos buscando o resultado também, porque também faz parte do processo. Mas eu sei o quanto eu posso esticar e o quanto eu corro risco nesse momento com eles, então tenho a ideia bem clara na minha cabeça. A tua ideia agora sem o Giovani, né? Tu tem utilizado o Jean Roberto. E quando utilizasse ele foi muito bem, mas foi em ocasiões especiais. E na pré-temporada a gente viu que tu tem utilizado mais isso. Qual é a tua ideia com isso? Isso pode acontecer de forma definitiva, já que o Hugo, ainda da última vez que falou aqui, tinha uma dificuldade ainda de parte física? Nesse primeiro momento é o Jean Roberto ali. Ele amadureceu, ele comprou a ideia e ele vem trabalhando muito bem para isso. Eu disse a ele, e também citei como exemplo, da importância de o atleta querer. Evidentemente que nós, comandantes, precisamos ter o poder do convencimento. Mas quando eu cheguei aqui ao Pelotas e reencontrei o Jean, eu cheguei meio pé da vida com ele. Porque nós havíamos trabalhado, e quando eu cheguei aqui em Pelotas, a primeira coisa foi, vai pôr o Jean Roberto para jogar ali fora mesmo. E eu sabia que ele não estava em condições. Mas é um atleta que, a partir do momento em que nós mostramos para ele que, ao invés dele buscar fazer novas funções mais para trás, daqui a pouco seria mais inteligente ele fazer mais para frente, e que ele teria condições, mudou completamente o comportamento. Então ele é sim hoje a minha primeira função para esse 9. Por isso que perto dele também tem um atleta de mobilidade com capacidade de infiltração e definição. Não dava para jogar toda essa responsabilidade em cima de um atleta que tem o poder de definição, mas que ainda está em processo de adaptação numa outra função. Então ele vem crescendo juntamente com a ideia. Não adianta eu ter a ideia e não encontrar argumentos para que eles possam desenvolver essa ideia. Mas o grupo todo vem, de alguma forma, compreendendo essas alternativas que a gente vai desenvolvendo. Elas ainda estão pegando jeito, não está bem claro ainda isso para eles. Amistoso, com essa cara de gauchão, né? Competição, próximo, né? Já de começar os jogos valendo 3 pontos, contra um adversário que vai ser forte, né? Que já está planejando em relação a esse duelo contra o Esportivo. Era um amistoso que tu queria para ver realmente a que nível está a tua equipe? Sim, ele estava no nosso planejamento, assim como mais um amistoso nesse nível, até aparecer a data e o jogo da Recopa.
Esse jogo mudou um pouquinho o planejamento. A ideia era que tivéssemos essa semana pré-estreia aqui, pelo menos até na quarta-feira, bem trabalhado em cima de jogos. Não foi possível dessa forma, mas ganhamos também a condição de não muito boa, e temos que saber explorar, de todo mundo observar o Pelotas jogar uma decisão, né? Todo mundo vai estar vendo. Mas a ideia do esportivo, sim, nós temos uma certa dificuldade de trazer para Pelotas adversários. Pela distância, porque todos trabalham em cima dessa reta final, e o esportivo prontamente aceitou uma colocação nossa. Tivemos que ajustar ali o horário para que não ficasse tão sobrecarregados para um retorno à Serra. Mas, enfim, a gente vai para esse jogo. Eu crio, sim, uma expectativa de que algumas coisas, algumas situações, alguns momentos que nós trabalhamos nesses últimos dias possam aparecer um pouco mais. Eu tenho a consciência plena que talvez isso não aconteça. Mas o grau de dificuldade, ele foi pensado, sim, para que eu também pudesse ter uma ideia, mesmo que a base de quem vai para o jogo ainda seja uma base remanescente. Eu espero poder, até o jogo da decisão contra o Grêmio, já ter umas alternativas já um pouco melhores em relação à capacidade física, e poder utilizar um pouco mais. Voltando à parte tática, ao mesmo tempo que você ganha muitas opções, até mesmo de cumprimento de funções diferentes das posições originais dos atletas, você tem ali uma possibilidade de, no próprio jogo, circular esses mesmos jogadores e fazer, né, algumas variações. O caso do Juliano, por exemplo, se iniciando dentro desse perfil como um camisa 10 mais centralizado, ele pode ir para a esquerda, o Wallace pode cumprir um tripé no meio campo, enfim, você está enxergando isso de fato, você está vendo que você perdeu uma referência, que era o Giovanni Gomes, mas ganhou uma alternativa, um leque muito grande durante o próprio jogo, sem ter que trazer alguém do banco de reservas para mudar o panorama? Não tenha dúvida. Nós tínhamos também com o Giovanni algo parecido, mas ele era um específico, né? Talvez a palavra que vocês mais tenham ouvido desde a minha chegada aqui, talvez uma das, seja mobilidade. E me dá muita mobilidade. Ainda é preciso ganhar um pouco mais de... Então, nós estamos amadurecendo essa ideia para ver até que ponto é possível realmente iniciar a competição dessa forma. Ou se aquele outro desenho já utilizado anteriormente possa novamente ser o pontapé inicial dos trabalhos. Eles vêm fazendo essas duas situações. Já fizemos também nos 2 jogos treinos, na parte final, esse desenho que nós fazíamos com o tripé invertido ali no meio. Agora, o que me agrada é a forma como esses atletas vêm trabalhando, sabe? A entrega, independentemente do calor, do momento, do tipo de treino. Isso fomenta aquela possibilidade que nós temos de criar mais variações, porque os caras estão comprometidos com a ideia. E essa mobilidade que você citou, ela já é pertinente a essa característica do grupo. Nós até tomamos alguns cuidados para que alguns atletas chegassem já dentro da ideia também. E claro que o Jean Roberto me dá a condição de explorar muito a velocidade dos lados. Eu posso ter mais atletas de velocidade, além do Wallace, de repente por dentro, posso ter mais velocidade ainda, porque eu vou ter mais opções ainda, tem o Jô ainda. E antes nós ficávamos um pouquinho refém na hora de mexer. Agora me parece que está clareando um pouquinho. Precisa consolidar, trazer clareza para a ideia. Que aí eu imagino sim que esse tipo de amistoso já começa a trazer. Mesmo que porventura aconteça alguma situação adversa, também faz parte do processo, eles precisam saber lidar com isso. Piccolo, eu quero falar de elenco, né? Porque o Pelotas se reforçou bem, praticamente tem 2 jogadores para cada posição. E Felipe chegou agora, tu tem o Osvaldir numa lateral direita, tem uma disputa na lateral esquerda que não sei o que leva de vantagem aqueles atletas que tu já tinha na Copa Silverard para esses que chegaram agora. E se está fechado esse teu elenco, pode pintar algum para nível de titular até a estreia do Gauchão? Fechado não. Não dá para fazer isso porque nós sempre no planejamento deixamos uma cartinha reservada. Porque na verdade, por mais que você traga
atletas para preencher e para ter reposições, você não tem noção exata de que os outros continuarão rendendo o que vinham rendendo. Então daqui a pouco você acaba surpreendido e precisa buscar alguma coisa. Então o mercado ele está aí quietinho. Fato é que nós não tivemos a necessidade de forma desesperada para o mercado. E aí buscamos situações pontuais, desde o princípio. Os nomes, inclusive, que estão aí, desde o princípio, esses nomes estiveram no mínimo entre as 3 alternativas de contratação por setor. Esses atletas remanescentes, eles têm, obviamente, uma vantagem inicial, mas como a ideia para uma competição perigosa, como é o Campeonato Gaúcho, a ideia era trazer competitividade interna, de uma forma sadia, obviamente, é bom todo mundo trabalhar nessa batida que eu falei agora há pouco, para que a gente possa realmente ter a condição de analisar de forma real o que está acontecendo. E ser o mais justo possível com as minhas ideias e com os atletas na hora de mexer e de criar uma nova alternativa. Mas a relação Pelotas-mercado, ela está bacana e continuamos de olho. O mercado, ele inflacionou demais no início, depois ele veio para um momento de especulação um pouco cruel e daqui a pouco ele começa a sentar e o que era número X. Nós não podemos e não devemos sentar em cima do que aconteceu no passado. Foi bacana, conquistou o título, trouxe vaga para o Nacional, ponto final. Então o que acontece a partir daí? Uma nova realidade, uma competição diferente, não dá para sentar em cima da ideia que tem uma base, então ela vai se sustentar. Não, precisa trabalhar e trabalhar muito. Isso ficou muito claro no vestiário. Essas peças que estão chegando, elas fazem parte dessa consciência. Acho que fica bem clara a mensagem que o Pelotas acaba passando para o mercado, enfim, para a competição que está chegando. Nós não estamos refém do que conquistamos no passado, aquilo é passado. E isso eu tenho falado frequentemente com os atletas, porque parece que, pelo fato de terem conquistado alguma coisa importante ali atrás, comigo, tem cadeira cativa. Todos precisam, devem, e eles sabem disso, e estão fazendo por onde, estão lutando por um espaço. E aí entra um jogo como esportivo que não é determinante, não será determinante, mas me possibilita olhar para o meu grupo e falar assim, opa, aqui dá para manter essa batida firme, aqui eu vou ter que olhar um pouquinho melhor, trocar algumas informações, ver o que a gente precisa melhorar. Evidentemente que nós não vamos para esse jogo achando que é de qualquer jeito. Não. Precisamos também saber jogar em casa. Nós vamos ter uma sequência agora até a estreia bem interessante em casa. Eu me torno um pouco chato, talvez, no vestiário, por estar frequentemente alertando. E não me canso e não vou me cansar de fazer isso. Piccoli, voltando ao caso do Felipe. Que já fez comigo, assim como tem o Thiago para fazer a primeira função, já fez a da zaga também. Então o Felipe me traz essa mobilidade aí no meio, essa condição de explorar mais essa mobilidade. Eu tenho só um cuidado em relação ao meu meio de campo ainda. Experiência já de outras competições, quando se joga com atletas muito ofensivos. Nós temos um grupo com essa característica. Como que eu vou equilibrar isso? E aí, como diz o Thiago Gaúcho, esse é problema seu, chefe. Mas ele traz essa mobilidade, ele traz essa finalização de média distância, ele traz essa chegada de surpresa, essa quebrada de linhas que a gente tanto fala no futebol. E se você olhar bem para os atletas, de meio para frente, todos eles, sem exceção, têm essa característica. Inclusive o Hugo Almeida, que é um jogador que as pessoas imaginam de um jeito que a pouco ele pode estar surpreendendo em outras funções. Por isso a tal da mobilidade. Se nós temos jogadores com um bom passe, precisamos ter mobilidade, chegada, manter a nossa área adversária povoada, porque passe vai ter para finalizar, pode ter certeza.